Graças a paz, queridos, tudo bem? Meus irmãos, eu estou aqui para estar trazendo uma mensagem para o seu coração, para sua casa, sua família, enfim. Não somente a você, mas para aqueles que fazem parte do seu convívio. Peço que você venha reproduzir, ou seja, transmitir essa mensagem a todos aqueles que você conhece, seja seus familiares, amigos, vizinhos, enfim. É uma forma de que nós possamos levar as boas novas do reino dos céus, ou seja, as boas novas de Jesus a todos aqueles que precisam. A mensagem que eu quero deixar para a sua vida nesse dia de hoje é uma mensagem pastoral, até porque vocês conhecem aí, né, a minha trajetória, a minha vida, o meu ministério, o quanto eu levo a sério, né, essa questão da relação pastor, ovelhas, né, como que eu aprendi ao longo desses anos com o Senhor Jesus, né, e com as labutas da vida, a importância de olhar o ser humano como um todo, né? O ser humano que tem as suas necessidades espirituais, suas necessidades físicas, fisiológicas, sociais e emocionais, né? Vocês sabem o quanto eu prezo pela vida como um todo. Então, eu queria que você, humildemente, peço para você, que você reporte essa mensagem a quem você conhece, tá? Eu gostaria de falar sobre, né, a importância de sermos discípulos de Jesus, né, frente às tempestades da vida. Não que nós vamos ter o interesse de ser um discípulo de Jesus devido aos benefícios que o reino de Deus e que o próprio, né, mestre desses discípulos, o próprio Senhor dos Senhores, que é o Senhor Jesus, traz aos seus discípulos nos momentos de angústias, nos momentos de lutas, de adversidades. Não é isso. Mas devido às tempestades que nós temos vivenciado nos últimos dias, vemos aí a pandemia, o coronavírus, o medo, a corrupção, são tantos inimigos declarados, ocultos e sorrateiros ao redor da humanidade, que não é diferente na vida daqueles que servem a Jesus. Nós temos aí, né, alguns pregadores de uma suposta super graça abundante, né? Nós sabemos que a graça do Senhor, ela é suficiente para as nossas vidas, é ela que nos abraça, é ela que nos conduz, é ela que nos conforta, é por meio dela que nós somos salvos, por meio dela que nós desenvolvemos a nossa espiritualidade com Deus e aprendemos, né, a conviver com o nosso semelhante, independentemente da sua classe social, raça, cor, etnia, etc. Então, para esses pregadores dessa graça superabundante, ser cristão é ser blindado, ser discípulo de Jesus é não passar por necessidade, é não aceitar enfermidades, né? É não admitir que a morte bata, né, na porta da sua casa para que você venha amanhã estar enlutado por causa do ente querido, né? A proposta dessa super graça abundante aí, desses super apóstolos, desses super discípulos de uma liderança falsa, de uma igreja caída, nós temos respaldo bíblico para usar esse termo, por mais pesado que seja, essa realidade, é uma narrativa totalmente falsa, contrária ao Evangelho de Jesus, porque eles pregam um céu que não tem nada a ver com a eternidade de Deus, é um céu vivido na terra, é o céu do carro importado, é o céu da casa própria, é o céu da blindagem das enfermidades, é o céu de que eu não posso passar por lutas. E a proposta que Jesus faz não é essa, ok? A diferença de ser discípulo de Jesus e ser discípulo, né, de lideranças, né, mais tidas como super-heróis é totalmente diferente, é totalmente antagônico. Então, eu quero falar sobre o que é ser um discípulo de Jesus e a importância de ser um discípulo de Jesus frente às tempestades da vida, né? Porque diferente, né, do discípulo de Jesus, né, os discípulos dessas lideranças que nós vemos por aí, né, poderíamos chamar dos discípulos dos rabinos, dos fariseus, né, dos tempos de Jesus, é totalmente diferente. Em Mateus capítulo de número 8, verso de número 19 ao verso de número 23, né, nós vamos ver o seguinte, diz assim: quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores.
Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar ou reclinar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Entretanto, ele entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Então, dentro desse texto, nós vamos perceber que duas classes de pessoas, né, se autoconvidam ou se auto-intitulam discípulo de Jesus. O primeiro dele é um mestre da lei, que ele vai chegar diante de Jesus, se aproximar diante dele e falar, e afirmar, né, a Jesus dizendo: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus não chamou, Jesus não convidou. E o fato de Jesus não ter chamado ele nem convidado para ser discípulo não quer dizer que Jesus não amava, né? Até porque o próprio apóstolo João vai dizer que Jesus ele veio ao mundo para realmente salvar a humanidade, para trazer vida à humanidade, vida em abundância. E a proposta de Jesus é que toda alma se salve, que nenhuma alma se perca. Então o amor de Jesus, né, ele rompe todas as esferas. É por toda a humanidade, não é por um ou por outro. Não há exclusividade no amor de Jesus. Porém, Jesus não convida esse mestre de forma específica, ímpar, para ser o seu discípulo. Mas esse mestre vem até Jesus e como se diz, auto-intitula, dizendo: Senhor, eu vou te seguir por onde quer que o Senhor for. Primeiro, esse mestre, ele está ali sob o comando de uma sinagoga, ensinando, ele tem ali uma reputação a zelar, ele tem uma casa muito boa, ele tinha um poder aquisitivo bem estável, ele tinha uma vida totalmente de acordo com aquilo que ele precisava para se manter, para se autossustentar, não somente ele, mas sua família, naqueles tempos remotos em que nós encontramos dentro do texto. Porém, Jesus ele vai deixar bem claro: as raposas elas têm as suas tocas, ou seja, elas têm os seus covis, né? E as aves dos céus têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus está deixando bem claro para este homem o seguinte: olha, ser meu discípulo vai muito mais além do que você ter a sua casa confortável, você ter as suas regras, porque você é mestre, de fazer as coisas do seu jeito, de ter as suas normas, de você ter a sua, né, relação com pessoas ao ponto de você exercer sua liderança, aquilo que você tem, que você sabe. Ser meu discípulo, né, é seguir os meus passos, é andar por onde eu ando, né, é comer onde eu como, é dormir onde eu durmo, é amar o que eu amo e aborrecer o que eu aborreço. Jesus está fazendo uma distinção do que é ser discípulo aos moldes, né, daquilo que aquele homem, aquele mestre tinha na sua percepção, né, e daquilo que realmente o reino dos céus ele traz, né, como propósito. Então, essa é a primeira classe, né? Os mestres da lei, aqueles que se auto-intitulam, falam: não vou te seguir, quando na verdade Jesus está querendo dizer para ele: você não vai me seguir. Você não vai conseguir abandonar o conforto da sua casa. Você não vai conseguir abandonar as suas leis, o seu jeito, né, de ditar as coisas, as suas maneiras de enxergar o mundo e de tomar as decisões. Você vai querer fazer do seu jeito. E ser discípulo é fazer conforme a minha vontade, não conforme a sua. Então Jesus, ele descarta, não de uma forma, como que eu posso dizer, fatalista ou pejorativa, mas de uma forma criteriosa, falando: olha, não é assim, entendeu? E nós vemos que chega um outro homem diante de Jesus e fala: mestre, eu quero também te seguir, né? Mas antes, deixa-me eu sepultar os meus pais. É interessante porque para muitos que não tem pelo menos uma base de hermenêutica bíblica, vai interpretar: nossa, será que ele está com seus pais ali em estado terminal, com uma doença terminal, né? Está para morrer, eles estão velhos? Não, não é isso. O que este homem ele está querendo dizer para Jesus é o seguinte: Senhor, eu quero te seguir, eu quero ser o seu discípulo,
Mas antes de ser o seu discípulo, eu tenho outras prioridades. E quais são as suas prioridades? Não, as minhas prioridades é viver a minha vida, até os meus pais envelhecerem, até eu realmente ter feito tudo que eu tiver feito neste mundo. Quando eu sepultar os meus pais, ou seja, né, quando eu terminar de ter encerrado a minha carreira, aí eu vou te seguir. Jesus vai dizer para ele, olha, não dá. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus está dizendo para este homem, você está morto e não sabe. Você não tem vida e não sabe. Entendeu? Então, é mais uma classe de discípulos que não passa no crivo de Jesus. E aí é interessante porque o versículo de número 23, Jesus ele vai dizer, então, Mateus ele vai dizer, então Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Então nós vemos que o mestre não foi com Jesus, não passou no crivo de Jesus. Este outro homem, um homem simples, poderia ser um camponês, poderia ser alguém que fosse da lavoura, enfim, um pescador, também não passou no crivo de Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus ele entra no barco e quem entra com ele são os seus discípulos. Então eu queria dizer para você que para entrar no barco de Jesus tem que ser discípulo de Jesus. Para entrar no barco de Jesus, para estar junto com Jesus, tem que estar disposto a abandonar o seu eu, a sua maneira de enxergar a vida. Né? Abandonar esse mestre que tem dentro de si, que é esse eu que reina no seu coração, né? E quer ditar as regras de como que funcionam as coisas. E às vezes acontece isso com muitas pessoas. Muitas pessoas se intitulam discípulos de Jesus, mas tudo é do seu jeito. No casamento é tudo do jeito dele, nas finanças é tudo do jeito dele, na igreja é tudo do jeito dele, entendeu? E isso não passa de puro egoísmo. Entendeu? Isso retrata uma pessoa que não nasceu de novo, porque ser verdadeiramente regenerado, nascido de novo, né, é andar nos passos de Jesus segundo as ordenanças, né, e a vontade de Jesus. Né? Quando Jesus ele faz a proposta, né, para o início do discipulado em Mateus 11:28, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Né? É interessante porque Jesus ele está fazendo literalmente uma divisão de classes de pessoas, ou seja, aquele que quiser ficar com o jugo dos rabinos, que é um jugo pesado, é um jugo que realmente ele te dá status, ele te dá visibilidade diante da sociedade, né? Você vai ser bem visto por aí, porém ele é um jugo pesado. Quando você deitar a sua cabeça no seu travesseiro, você vai ver o quanto é árduo carregar esse título que você carrega. Entendeu? Então, a proposta de Jesus é totalmente diferente. Jesus fala assim, vinde a mim. Né? Todos vocês estão cansados. Né? Então, assim, por mais que pareça ser bacana ser uma espécie de plágio de discípulo, ou seja, a fama, a mídia, os holofotes, a autoimagem, né? Como se diz, nossa, eu sou conhecido... Né, por aqueles que estão à minha volta, todo mundo me elogia, todos gostam da minha pregação, todos gostam da forma que eu canto, a forma que eu prego, a forma que eu exponho as escrituras. Porém, às vezes nós estamos debaixo desse jugo, né, debaixo dessa, né, dessa opressão que é viver para isso, né, sempre com motivações erradas, sempre com propostas que não é o glorificar e exaltar o nome de Jesus. No final da noite, isso pode trazer um peso muito grande. E se não trazer um peso agora, um dia pode trazer um peso ao qual venha a custar muito caro. E não é essa a proposta de Jesus. Jesus, ele diz que o processo de discipulado, ele se inicia com alívio das cargas, sim. Mas ele vai querer fazer uma troca. Olha, você traz aqui para mim, né, o seu fardo, que é pesado, e eu te dou o meu fardo, que é leve. Ok? Então, Jesus ele quer trocar de fardo e de jugo. Né? Ele quer pegar aquilo que é pesado, aquilo que é insustentável, né? Segundo o discipulado do mundo, ou até mesmo do falso evangelho,
e ele quer oferecer um fardo e um jugo que é leve e suave. Só que para ser discípulo de Jesus e ter esse prazer, ter essa satisfação pessoal e plena do que é ser discípulo de Jesus, que independentemente do seu contexto, seja você morar numa choupana, num barraquinho, na favela, em Alphaville, Morumbi, não importa onde você mora, mas ser discípulo de Jesus, ter essa paz, esse alívio, essa tranquilidade, Jesus ele faz, né? Como se diz, não uma proposta ao qual nós venhamos ter a opção de escolher ou não. Mas Jesus ele diz que nós deveríamos aprender dele, que ele é manso e humilde de coração. Irmãos, meu irmão, você aí que está me vendo nessa hora, eu queria deixar bem claro para você. Muitos afirmam ser discípulos de Jesus, mas a humildade e a mansidão passou longe da sua vida. Tem muita gente que se acha discípulo de Jesus, ama multidões, ama as câmeras, ama dar autógrafos, ama ver as pessoas te elogiando e o tapinha nas costas, mas detestam pessoas. Não se relacionam com as pessoas. Não se importa com o que as pessoas são, mas se importa com o que as pessoas fazem para elas. E a proposta de ser discípulo de Jesus está totalmente além disso. Nós vemos que no grupo que compõe os discípulos de Jesus, e eu marquei aqui, anotei o nome de algum deles, como por exemplo Tiago e João, os filhos de Zebedeu, nós temos ali duas pessoas que por algum momento da sua vida eles foram inconsequentes, eles queriam duas cadeiras, né? Uma à direita e outra à esquerda do lado de Jesus, quando Jesus estivesse já ali na glória junto do seu Pai. O fato de ser discípulo de Jesus não quer dizer que nós não vamos ter momentos que nós não vamos ser inconsequentes ou imaturos, ou pensar longe demais, fora das Escrituras, fora do campo da vontade de Deus. Não, nós vamos passar por momentos assim, como João, como Tiago. Mas a vontade de Jesus vai prevalecer como prevaleceu na vida desses homens. Eles entenderam que a vontade de Jesus não era essa. Não era essa a proposta do discipulado. Nós temos também Tomé, que por um período da sua vida foi incrédulo, não acreditou na ressurreição de Jesus, mas isso, né, não o classificou ou não o excluiu, né, dentre os 12. A Bíblia não diz que Tomé ele negou a Jesus ao ponto de falar, não quero te servir mais. Ele vai realmente desacreditar por um momento, mas ele vai permanecer aos pés de Jesus. Nós temos também Mateus, que era um cobrador de impostos, um homem que por um tempo da sua vida foi um corrupto. Imagina a luta desse homem. Nós sabemos que todos nós passamos por lutas, todos nós, por mais que somos discípulos de Jesus, nós sempre vamos lutar contra o pecado que está lá no nosso DNA, todo momento querendo ressurgir e nos tragar de volta para as nossas antigas práticas. Mas Mateus não saiu dos pés de Jesus ao ponto de que um dos evangelhos, né, sinópticos, carrega o seu nome, que é esse que eu estou meditando com você. Nós temos Pedro, mais conhecido aí como o pai da igreja, né, apostólica, que também foi um homem que teve seus momentos de fraqueza, negou Jesus 3 vezes, né, afundou nas águas ali quando Jesus foi ter com ele, arrancou a orelha do servo do sumo sacerdote, por nome Malco, né, teve atitudes assim extremamente imaturas, né, foi insensato, né, voltou às suas origens quando ele se viu frustrado, parece que num momento depressivo da sua vida após ele ter negado a Jesus e visto o seu mestre morrer. Mas nós não vamos ver Pedro, ele dizendo, não, eu não quero mais servir a Jesus, não, para mim não dá mais. Então os discípulos de Jesus que entram no barco com ele, por mais que passam as tempestades da vida, sejam as suas tempestades, sejam as tempestades
das leis naturais que vão acontecendo no dia a dia, eu intitulo, rotulo como as tempestades da vida, eles não vão deixar Jesus, porque eles, né, se colocam como totalmente dependentes de Jesus. E aí você me perguntando, mas pastor, você está falando sobre o que é ser discípulo de Jesus, a importância de ser verdadeiramente o discípulo de Jesus, mas você falou de tempestade também, né? A importância de ser um discípulo de Jesus mediante as tempestades. Irmãos, dentro da Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, nós vamos ver ali praticamente 3 tempestades. E eu anotei 2 delas aqui, quero mostrar para vocês sobre a importância delas. Então, assim, irmãos, a primeira dessas tempestades foi essa ao qual, após o mestre da lei, após esse homem ter se autoconvidado a ser discípulo de Jesus e não passaram no crivo. Mas o texto de Mateus 8 vai dizer que os discípulos de Jesus entram no barco, os discípulos de Jesus, não foi o mestre nem aquele, mas os discípulos de Jesus. E ali eles entram dentro do barco para passar por uma tempestade. E o que acontece? Quando eles entram no barco, a Bíblia diz que Jesus, devido à sua exaustão humana, ele dorme. E pelo fato dele ter dormido, pelo fato dele ter descansado, o texto diz que vê uma grande tempestade e começa a assolar aquele barco. Agora, pasmem vocês, nós estamos ali com homens que são peritos em pesca, peritos em maresia, eles já tinham velejado muito na sua vida, muitas horas, né, mar adentro, era a profissão de muitos deles. Pelo menos na maioria deles, o ramo era da pesca. E o que vai acontecer? Eles vão entrar em desespero porque eles nunca tinham passado por uma tempestade como aquela. Então nós vamos ver que ser discípulo de Jesus é interessante. Quando nós passamos a servir a Jesus, tem pessoas que usam a seguinte expressão: nossa, mas antes de eu ir para a igreja, antes de eu entregar minha vida para Jesus, eu não passava por tantas lutas assim. Não é isso. Quando nós não tínhamos a Jesus, nós tínhamos uma venda nos nossos olhos. E o fato de ter essa venda nos nossos olhos não deixava com que nós viéssemos enxergar o que acontecia na vida. E essa venda é tirada. Porém, o que acontece? Agora nós estamos no barco com Jesus. Então imagina o mundo, o diabo, os seus demônios, que são seus anjos, né? Juntamente praticamente todo o inferno se levantando contra Jesus e você está no barco com ele. Não vai ser fácil. Então realmente ser cristão não é fácil. Pastor, eu queria uma religião para mim que eu viesse ter paz. A última religião que você vai poder entrar e ter paz na sua vida em relação às guerras exteriores, aos ataques, né, de terceiros, é o cristianismo. O cristianismo vai promover para você guerra. Porém, não é uma guerra interior a princípio. Essa guerra que eu estou falando é uma guerra dos ataques do inimigo. É o que está acontecendo aqui. É uma tempestade que está assolando este barco, ao qual os discípulos de Jesus, por mais que eles entendiam dessas questões climáticas, fugiram da esfera dele. E Jesus está dormindo. E de repente os discípulos de Jesus vão acordar ele e dizer: mestre, você não se importa, né, que nós venhamos morrer? O Senhor está dormindo aí e não faz nada? É interessante que Jesus ele levanta, né, do seu sono, dá uma ordem ao vento e ao mar para que ele se acalmasse, para que ele se aquietasse, né? Os discípulos ficam ali naquele momento de paz, de calmaria, olham um para o outro e falam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É como se eles estivessem soltando rojão dentro do barco. E Jesus olha para eles: homens de pequena fé, vocês não creem? Por que tão pouca fé? Jesus queria ensinar algumas coisas para eles. Primeiro, Jesus está querendo dizer o seguinte: ser meu discípulo significa aprender a descansar em Deus. O Salmo de número 127, do verso 1 ao verso 4, diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O guarda de Israel não dormitará, ou seja, Deus não dorme.
Eu estou descansando, mas estou cuidando de vocês. O que Jesus queria que seus discípulos fizessem é que eles descansassem no meio da tempestade. E Jesus queria ensinar uma outra coisa para eles, que é o discípulo de Jesus, os meus discípulos. O vetor que move a vida deles é a fé. Então são duas coisas que são extremamente essenciais na vida daqueles que servem a Jesus. Primeiro, aprender a descansar em Deus. Segundo, viver por fé e não por vista. E é o atual momento em que nós vivemos. É o momento em que nós precisamos de descansar no Senhor Jesus, de exercer a nossa fé no Senhor Jesus. E a segunda tempestade, para concluir, é quando Jesus ele termina de multiplicar os pães e os peixes, né? Devido à multidão estar com fome. Ele olha para os seus discípulos, fala, entre dentro do barco, né? E o texto é interessante que Lucas vai usar a expressão, e Jesus insistiu com eles para que eles entrassem no barco para atravessar o outro lado da margem. Por que Jesus insistiu com os seus discípulos? Porque provavelmente os discípulos não queriam entrar no barco. É mais ou menos assim, Senhor, nós acabamos de sair de uma tempestade lá, a gente quase morreu. Né? Mesmo vendo Jesus acalmando o mar, o vento, né? Eles têm dificuldade, eles relutam. Irmãos, se falarmos que nós gostamos de ser provados, é mentira. Isso faz parte da vida do que é ser discípulo de Jesus. E Jesus vai falar, entre. E eles entram dentro do barco, Jesus sobe no monte para orar. E nós vemos que Jesus está olhando e cuidando deles. Quando a tempestade vem novamente para assolar aquele barco, Jesus ele vem andando sobre as águas. Nós conhecemos a narrativa, Pedro ele vai andar sobre as águas, vai afundar, Jesus vai pegar nas mãos dele, mas não é esse ponto que eu quero que você entenda, que você preste atenção. Eu quero que você entenda o seguinte: na primeira tempestade, Jesus está dentro do barco. Na segunda tempestade, Jesus está em cima do monte, mas não perde os seus discípulos de vista. O que Jesus está querendo ensinar com isso? Ser meu discípulo significa que nem sempre eu vou estar no barco com você. Nem sempre vai parecer que eu estou perto, mas vocês precisam entender que eu sou Deus de perto e sou Deus de longe. E o interessante é que o texto fala que nós temos diversos barcos naquele mar e as ondas estão assolando todos os barcos e Jesus está lá em cima do monte. E Jesus olhando do alto monte, olhando para eles, por mais que nós temos dezenas de barcos, é incrível. Irmão, ouvinte, você que está aí me assistindo, eu não estou afirmando que Jesus só se importa com aqueles que são discípulos. Jesus olha para todos. Mas o fato deles serem discípulos de Jesus significa que eles aceitaram o discipulado. Então Jesus não erra o endereço dos seus discípulos, ele não confunde o barco. Ele realmente, quando ele desce aquele monte, ele vai andando direto para o barco dos seus discípulos. Então eu queria deixar essa mensagem para você. A importância de ser um discípulo diante das tempestades. Seja discípulo de Jesus. Descanse, exerça a sua fé e entenda uma coisa. Ser discípulo você sempre vai progredir. Você sempre vai crescer na fé através das suas experiências, através das tempestades, através do mar bravio. Mas Jesus nunca vai perder o seu barco. Jesus nunca vai confundir o seu barco. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida e derramar bênção sem medida sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Que a sua casa seja repleta da paz e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Sempre juntos no amor de Jesus. Amém?